Boa noite a todos. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos dando sequência ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, aonde nós já viemos falando aí da justiça das aflições. Nós sabemos que Deus é justo e se nós sofremos é porque houve uma causa justa para que isso acontecesse. Depois nós falamos aí das causas atuais das aflições, que são são situações, são sofrimentos cujas causas estão na vida presente mesmo, né? Situações que nós fizemos durante a encarnação e já recolhemos ali os frutos. E são muitas as situações de sofrimento, são vários mesmo sofrimentos que não têm a menor relação com o passado, mas são consequência ali da nossa imprevidência, da nossa imprudência, muitas vezes, no presente mesmo, e aí a gente já começa a sofrer as consequências, né? E muitas vezes o momento presente, como a gente vai ver agora, não é o suficiente para que seja feita uma reparação completa daquele mal que a gente causa hoje. Então, muitas vezes, o reajuste completo e perfeito vai se dar lá no futuro. E quando chega lá no futuro e a reparação vem, a causa já vai estar no passado, né? Então, já seria uma causa anterior, que é o que nós vamos estudar hoje aqui pelo Evangelho, né? Causas anteriores das aflições, ou seja, sofrimentos cujas causas nós não encontramos o motivo, a razão de ser na vida presente. Então, são aquelas situações de sofrimentos que a gente passa por eles e a gente fica fazendo uma análise da nossa conduta de vida atual e pensa assim, puxa, mas não fiz nada para estar merecendo isso, né? Geralmente a gente pensa dessa maneira. Então, quando a gente tem esse pensamento e realmente faz uma análise ali muito criteriosa e não encontra de verdade os motivos para o sofrimento na causa presente, é porque certamente o motivo vai estar lá no passado, nas vidas passadas pelas quais vivemos, né? Então, feita essa introdução, a gente vai começar a leitura, porque o texto é longo, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Olha. Se há males nessa vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Mas a gente sabe que, né, na fatalidade o acaso não existe, tudo tem uma causa justa, porque Deus é justo, né? Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Então, vai dar vários exemplos. Olha, então vamos lá. Primeiro, então, assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Então, mesmo a pessoa, né? A pessoa não era uma pessoa imprudente, a pessoa fazia tudo direitinho, mas ainda assim acontece ali um acidente fatal, né? Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Então a pessoa era muito prudente com seus negócios, justa, fazia tudo certo também, e ainda assim vem um revés ali e ela pode vir a perder tudo. Os flagelos naturais, esse a gente não tem nem como questionar, está totalmente fora do nosso controle, né? Então passamos aí por situação de pandemia, vários flagelos aí da natureza, né? São enchentes, são desmoronamentos, são, enfim, várias e várias situações da natureza que aí vai ceifando e criando ali situações dolorosas ali para multidões e que está totalmente fora do nosso controle, né? E ainda as doenças de nascença, sobretudo, veja, né, as de nascença, porque aquelas doenças muitas vezes adquiridas pelos nossos maus hábitos, né, como a gente viu na semana passada, existem aquelas que se a gente agisse com melhor, se a gente cuidasse melhor, se a gente fosse mais prudente, né, nos nossos hábitos, a gente evitaria. Mas aqui não é dessas doenças que está falando as doenças de nascença,
sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho. Então a pessoa já nasce com uma incapacitação tal que não vai poder nem trabalhar, nem se sustentar, e vai ter uma vida de muito sofrimento, né? Precisando ali da ajuda de outras pessoas, da caridade de outras pessoas, né? Olha, e tem mais, olha, as deformidades, né, que são aquelas situações que a pessoa nasce com uma deformidade, ou às vezes durante um acidente que ela venha a sofrer e fica ali com uma deformidade permanente e tudo mais, né, desde que aquele acidente não tenha sido, como a gente viu, provocado ali pela imprudência dela. E outros mais aqui, olha, a idiotia, vamos entender, idiotia era o termo que era usado na época ali de Kardec para falar das debilidades mentais aqui, né? A idiotia, a imbecilidade são termos para designar essas deficiências mentais e cognitivas, né? E ele coloca aqui, etc., porque é uma variedade, né, muito grande. Então, todas essas situações que a gente, ninguém fez nada, tomou e está passando por essa situação, ninguém foi imprudente para estar passando por isso e está passando, né? E ele vai mais aqui, olha, os que nascem nessas condições, né, nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, o que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Então, o que acontece aqui? Aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente, né, quem não tem fé, quem não acredita em Deus, quem não conhece a Jesus, o mínimo, já pode achar que Deus é injusto aqui, né? E ele continua falando, olha, que dizer por fim das crianças que morrem em tenra idade e só conhecem da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pode justificar, que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrer tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer se não puderam seguir nem o bem e nem o mal? Então, esse exemplo aqui de crianças, né, de morte de crianças, e às vezes mortes trágicas, comoventes, situações muito difíceis que a gente vê todos os dias, sempre vimos e ainda veremos, né, que chocam demais, e a gente costume, né, se costuma falar, é a morte do anjinho, né, um anjinho, por quê? Porque mal começou a vida, mal teve tempo de fazer suas escolhas e já passa por uma situação tão difícil. Então, como que a gente vai explicar isso aí? Então, se a gente pensa que Deus criou a alma ao mesmo tempo do corpo, então Deus falha, né? Ele erra, porque como que ele vai fazer isso? Se ele cria a alma ao mesmo tempo do corpo, então por que que uns têm uma vida próspera e feliz, outros até vão errar na vida e tudo mais, vão se desencaminhar, mas e esses anjinhos aqui que não tiveram nem tempo nem de fazer nem o bem e nem o mal, nem de errar e nem de acertar? E aí, como se explica isso? Né? Como que a gente vai resolver essa questão? Então, olha aqui, olha. Então, vamos pensar naquele axioma, né? Naquela sentença, né, de que todo efeito tem uma causa. Então, se todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, só um momento, desculpa. A causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente.
Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é que fizemos o mal, e se não fizemos o mal nesta vida é que fizemos em outra. Esta é uma alternativa que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. E esse raciocínio aqui, que foi muito bem elaborado por Kardec, colocando dessa maneira, né, a forma como ele chega a uma conclusão, na verdade ele chega, mas ele nos leva a chegar à conclusão também, pela forma como ele escreve, né? Então ele coloca aqui de uma maneira que nos leva a usar a nossa razão. Porque, de fato, olha, se Deus é justo, né, se todo efeito... Bom, vamos começar. Causa e efeito. Se todo efeito tem uma causa, né? E se a gente admite que existe um Deus que é justo, e se Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Deus é a causa primária de todas as coisas, então toda causa deve ser igualmente justa, porque senão Deus não seria justo, né? E se toda causa ela é anterior ao efeito, né? Primeiro tem a causa para depois ter o efeito. Então, se a gente olha, né? Se a gente olha para a vida presente e não consegue encontrar nenhuma causa que justifique um determinado sofrimento, essa causa só pode estar lá no passado. E mais fabuloso ainda, olha, ele falando de Deus, que Deus, ele não pune aquilo, ele não pune ninguém pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, né? Nós somos punidos pelo mal que fizemos, pelos erros que fizemos. Quem faz o bem não é punido, não é assim? E quem não faz o mal também não é punido. Nós nos punimos por quê? Porque estamos de acordo com a lei de Deus. Quando a gente está de acordo com a lei de Deus, nós estamos felizes, tranquilos, consciência em paz. E Deus está feliz conosco e nós estamos felizes também. Porque a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Agora, quando a gente se desvia da vontade de Deus, né, seja feita a vossa vontade, quando a gente se desvia, nós nos desviamos e praticamos o mal, conscientes ou inconscientes, a gente se desequilibra. E aí a gente sofre. E aí não é Deus que pune. Somos nós mesmos que nos punimos. A nossa consciência pede, implora reajuste. Implora. Corre atrás, vai atrás instintivamente do reajuste, né? Então, Deus que estabelece as regras, as leis sábias, justas e eternas, ele tem aí as leis da reencarnação para que a gente possa estar voltando para ter a oportunidade de se realinhar quantas vezes forem necessárias, né? Então veja, olha, se não fizemos o mal nesta vida, fizemos em outra. E aí nós vamos vir aqui reparar esse mal. Veja, o homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido na existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Então aqui a gente, né, pensa naquelas situações que nós falamos no começo, de às vezes começamos uma ação errada nessa vida, já começamos a sofrer as consequências imediatas, né? Mas às vezes a reparação vai ficar lá para frente, no futuro, para uma outra encarnação lá na frente, vem a reparação que vai ser, né? Provavelmente passar talvez passar por uma situação de uma dor semelhante àquela que nós provocamos em alguém. Aí é a reparação, né? Então, nem tudo que a gente... Por isso que é importante a gente procurar errar cada vez menos no presente, que é para a gente ir aliviando cada vez mais o futuro, né?
Olha só. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro, eu estou pulando umas partes porque o texto é longo. Se ele foi duro, desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se for mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Então veja que está escrito aqui, né? Poderá, não está escrito deverá. Porque a gente não sabe, né? Deus é que sabe dos destinos de cada um e de qual é o mecanismo mais eficaz para a corrigenda de cada um. É Deus é que sabe e de alguma forma isso vai calar ali na consciência de cada qual para que cada qual entenda qual é a melhor forma de estar ali reparando aquele erro que ele cometeu, né? Quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um. Ah, não. Ah, não, já tá certo, é isso mesmo. Quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem juízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido por suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo desde que trabalhe para se melhorar. É esse o pensamento que deveria estar no fundo, lá no fundo da nossa consciência, né? Cada vez que a gente fosse visitado ali por uma vicissitude, um sofrimento da vida. Por quê? Porque para a gente saber que só depende de nós abreviar os sofrimentos para o futuro, né? As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiados ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens de seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e provas para o futuro que reparam. Então, espíritos ainda muito endurecidos no mal, Deus não se esquece deles, ama-os tanto quanto a todos os demais, né? Então, para esses ali precisam de tutores, que são espíritos com uma condição melhor, né? Que vão ali arranjar, né? Pensar numa encarnação composta dos sofrimentos e das reparações necessárias que eles precisam ali, que eles têm condição, né? De suportar na vida. E eles são ali, vamos dizer, jogados para a encarnação mesmo a contragosto, são rebeldes, mas eles vêm, né? Com a imposição, eles vêm ali com a imposição de passar por expiações, né? Geralmente são expiações nesse caso. Mas aqueles que já se arrependeram, sabe? Espíritos que já têm uma consciência, que já percebem o mal que fizeram, que já conseguem perceber que foram nós, né, que somos os responsáveis pelo mal, que já tem essa consciência de que não é Deus que castiga, mas que nós é que nos desviamos do caminho. Quando já se tem essa consciência, o espírito sofre, porque sabe que, né, vai ter medo, sabe que vai sofrer, enfim, mas ele se prepara e ele pede sim as expiações necessárias, né? E ele pede também provas. E aí tem uma outra situação aqui, olha, que a gente pode ser levado a perguntar o seguinte: então todo sofrimento é consequência de um mal que foi praticado? Né? Todo sofrimento é consequência de um mal praticado? E a resposta é não, não devemos pensar nisso. Olha, não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta.
Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então, quanto mais lucidez a gente ganha, quanto mais consciência a gente ganha de nós mesmos e vontade de querer melhorar, mais a gente quer acelerar a nossa jornada e mais a gente vai pedindo desafios que a gente se sente preparado para poder vencer, né? E assim, olha, a expiação serve sempre de prova, mas essa prova nem sempre é uma expiação. Muitas vezes a prova não é uma expiação porque ela não está relacionada com um passado culposo, e sim com um pedido do espírito, né, para poder avançar a sua evolução. Esses são, mais especialmente, os casos das pessoas com tendências naturalmente boas, né? Esses casos das provas pedidas, de alma elevada, de sentimento. Veja que ainda são espíritos imperfeitos, mas já estão com uma inclinação, né, para o bem. Olha. Especialmente casos de pessoas com tendências naturalmente boas, de alma elevada e sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Então, aquelas pessoas boas, né, que uma pessoa boa sofre pra caramba, a gente fala, nossa, olha, né, que exemplo, e são exemplos mesmo. A gente já vai ter um indício de que seria ali pessoas que pediram provas, né? E, ao contrário, a gente também já pode ter um indício, aqueles que se revoltam, né? Tá passando ali pela situação de sofrimento e está se vitimizando e não está agradecendo a Deus e, pelo contrário, está achando que não merece. Então, nesses casos aí, a gente percebe que são espíritos ali mais revoltados, que ainda não compreenderam qual é o benefício de um sofrimento bem suportado, né? O sofrimento que não provoca murmurações pode ser sem dúvida uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui um sinal de progresso. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas, como as expiações apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. E não vai dar tempo da gente ler o texto do Emmanuel, né? Mas fica aí nas sugestões de leitura, né? O texto dele, Resgate e Renovação, que vai ilustrar bem aí essas situações, como a gente deveria estar se portando e entendendo os sofrimentos, né? Essas coisas que nos atingem, que a gente não consegue encontrar causa nessa vida. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana, muito obrigada. Boa noite. Vamos agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos. É uma continuação sobre o desgosto pela vida, suicídio. É da parte 4 do Livro dos Espíritos, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Então, em continuação ao assunto, nós iniciaremos pela questão 953. Iniciando então pela questão 953. Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada de abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Resposta: sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus.
aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Então, pela resposta, nós não sabemos se realmente haverá aquele desencarne, né? Então, não se pode adiantar a morte, porque ela pode não acontecer no momento que está previsto, pelas pessoas e não por Deus. Questão 953A. Concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes? Resposta: é sempre uma falta de resignação, de submissão à vontade do Criador. Então, em comentários sobre isso, eu vou ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 28 do capítulo 5. É perguntado ao Espírito se um homem, aliás, eu não vou ler o comentário, é perguntado ao Espírito se um homem que está agonizando e sofrendo muito é permitido apressar o seu desencarne. E São Luís responde perguntando: quem de nós pode autorizar alguém a julgar os propósitos de Deus para aquela pessoa? Deus não pode conduzir alguém até a bordo de um fosso e daí o retirar para que ele possa voltar a si e o conduzir a novos pensamentos? E a ciência jamais se enganou em suas previsões? Há casos mesmo em que no momento do último suspiro o doente se reanima e recobra suas faculdades por um momento. Esse momento pode ser da maior importância, pois ele pode ter feito reflexões que o levou a arrependimentos e pode ter tempo para pedir perdão a alguém ou a Deus, e com isso pode ter uma boa passagem para o plano espiritual. Não devemos abreviar sequer um minuto da vida, minuto esse que pode poupar muitas lágrimas no futuro. Questão 953b. Nesse caso, quais são as consequências de tal ação? Resposta: uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Então vemos que o suicídio não seria uma fuga às leis de Deus? Nosso Criador, Pai de todo o universo, sabe tudo e, portanto, somente Ele pode determinar o momento do desencarne de qualquer um de nós. Antecipar a morte, nem que seja por um minuto, é uma desobediência às leis de Deus. Além do mais, quem pode garantir que no outro dia não poderia ter uma nova solução para a cura? Ou ainda, a pessoa pode estar melhor preparada para o desencarne, pois todo desencarne tem o auxílio do plano espiritual. Os espíritos comparecem para auxiliar na passagem de encarnado para desencarnado, providenciando o desligamento do cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo. Neste momento se completa a morte do corpo. Na doença, no preparo para o desencarne, o espírito tem mais tempo para se preparar para a passagem ao plano espiritual. Se o desencarne for antecipado, pode dificultar essa passagem. Uma publicação na BBC News, publicada na internet em 18 de abril de 2021, sob o título O fenômeno comovente descoberto por médico que acompanha pessoas próximas à morte. É relatado que o médico começou a observar que doentes que provavelmente desencarnariam costumavam ter sonhos e visões de entes queridos que já haviam desencarnados. Era de costume considerar esses fatos como delírios e alucinações provocadas por drogas e davam mais remédios para evitar os chamados delírios. Mas esse médico resolveu que não faria isso porque percebeu que os doentes, quando tinham essas visões ou delírios, como costumava ser interpretadas, ficavam mais confortados, mais calmos. O médico resolveu então deixar acontecer.
Ao perceber que isto acontecia diversas vezes, ele e sua equipe começaram a registrar os acontecimentos num período de 10 anos. Nesse período, obtiveram 1.400 registros de pacientes nessa fase terminal. Ele se espantou que mais de 80% dos seus pacientes das mais diferentes classes sociais, origem ou faixa etária tinham essas experiências que mais se parecem com sonhos. Esses sonhos eram vívidos, significativos e transformadores e ocorriam com mais frequências na proximidade da morte. E esses acontecimentos traziam tranquilidade, paz, apoio e aceitação ao doente. Esse estudo deixa claro que o plano espiritual cuida do desencarne de todos nós e que eles estão mais preparados para realizar o desligamento do espírito e a hora da morte do corpo. Portanto, forçar, nem que seja por 1 minuto, o desencarne pode dificultar a passagem do espírito para o plano espiritual ou dificultar o trabalho no plano espiritual. Também escolher o dia da morte, contratar alguém para matar a vida do corpo, estará dificultando a própria passagem para o plano espiritual. Talvez a pessoa ache que não tem motivo para viver, mas será que um dia depois da morte ela, talvez, pudesse estar salvando algum ente querido? Isso é permitido em alguns países, mas não deixa de ser um suicídio. É denominado eutanásia quando o médico administra o meio pelo qual se dá a morte. E o chamado suicídio assistido é o próprio paciente que se auto-administra o fármaco. No Brasil, esses procedimentos são proibidos, o que é uma postura que se coaduna com as leis divinas. Questão 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Resposta: não há culpabilidade quando não há a intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Então a resposta não deixa dúvidas. A intenção é motivo significativo de consideração sobre as consequências de nossos atos. Quando algo ocorre sem a intenção de provocar o desencarne, não é considerado suicídio. Questão 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos podem ser consideradas como se tendo suicidado e sofrem as consequências disso? Resposta: elas obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do que pela própria vontade. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. Sua escusa está na falta de formação moral da maioria delas e na sua ignorância. Essas usanças bárbaras e estúpidas desaparecem com a civilização. Questão 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? Resposta: o resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, deles se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão este instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, exemplos do capítulo 5 sobre suicidas. O título dessa história é Uma Mãe e Seu Filho. É apresentado uma situação de suicídio de uma mãe por querer encontrar-se com o filho que havia desencarnado. Eles são levados até uma reunião em que se manifestavam ante a presença de Kardec e de outros presentes, a efeito de estudo. O filho lamenta o ato da mãe
Ele diz que a mãe não ia demorar muito para desencarnar naturalmente e então poderiam estar juntos no plano espiritual, mas ela tomou uma atitude que os separará por muito tempo. E o espírito do jovem faz questão de dizer às mães que nunca devem fazer isso, pois se afasta ainda mais daquele que quer encontrar logo. E a mãe também foi levada à reunião. Ela estava procurando o filho e pensava que Deus estava sendo injusto. Conversando e explicando para ela que escolheram a pior. Aliás, conversado e explicado para ela que ela escolheu a pior maneira de escolher de se encontrar o filho. Ela levará muito mais tempo para poder vê-lo, embora ele esteja próximo dela. Todos nós desencarnamos um dia e sempre nos encontramos com os entes queridos, mas no tempo e nas condições que tragam bem-estar para ambos. Os desencarnados podem nos visitar nas horas de sono, podemos ser levados a visitar aqueles seres amados que estão na pátria espiritual. E como Deus é perfeito, há uma razão que precisamos aceitar para poder vir a entender. Encarnamos e desencarnamos para renovar os nossos pensamentos, objetivos e nos prepararmos para novas conquistas de nós mesmos. Enquanto não nos conscientizarmos disso, sofremos e fazemos outros sofrerem. Quem está desencarnado e vê os sofrimentos dos entes queridos encarnados, também não se sentem bem com isso. É preciso aprender a confiar em Deus e em suas leis. Questão 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Resposta. As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e em todos os casos elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É a primeira a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espírita, seguido da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e de horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas, em alguns casos, o suicida não se livra das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação.
Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas, por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Agora eu vou ler uma nota do tradutor, que é Herculano Pires. O argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, como se vê, mas também biológico, firmando-se no princípio da ligação entre o espírito e o corpo. A morte, como fenômeno natural, tem as suas leis que o Espiritismo revelou através de rigorosa investigação. O sofrimento do suicida decorre do rompimento arbitrário dessas leis. É como arrancar à força um fruto verde da árvore. Neste comentário, Herculano Pires diz que o corpo está ligado ao perispírito. Quando há o desencarne natural, há um desligamento mais espontâneo, com a ajuda dos espíritos responsáveis por esse trabalho. Mas no suicídio, esse laço fluídico não se desliga do corpo, o que provoca mais sofrimento para o espírito, pois ele estará sentindo a decomposição que estará ocorrendo no corpo. E ele continua. As estatísticas mostram que a incidência do suicídio é maior nos países e nas épocas em que a ambição e o materialismo se acentuam, provocando mais abusos e excitando preconceitos. A falta de organização social justa e de educação para todos é causa de suicídios e crimes. Então, relacionando esse texto, numa reportagem da CNN, tem no dia 1 do mês 9 do ano de 21, tem dados da Organização Mundial de Saúde, e lá está escrito que o maior número de mortes é em países de baixa e média renda. Nos países de maiores renda, há um número maior de suicídios de homens, e nos países de baixa renda são mais as mulheres que se suicidam. Na faixa etária entre 15 e 29 anos, o suicídio é a quarta causa de morte. A primeira causa é acidente de trânsito, a segunda é a tuberculose e a terceira é a violência. Vemos então, por esses esclarecimentos dos espíritos, que o suicídio jamais será uma solução. Nós temos as nossas provas nas encarnações e é suportando-as e fazendo o melhor que pudermos e soubermos fazer, é que estaremos evitando situações mais difíceis no futuro. Deus nos criou com amor e nos deu inteligência. Somos a sua imagem e semelhança, portanto podemos superar as dificuldades. Provocar o desencarne é não resolver as situações, aumentar os problemas, deixar entes queridos desnorteados e aumentar as próprias provas em outras encarnações, onde a tentação ao suicídio pode voltar a aparecer novamente, até que o espírito vença sua fraqueza moral. Deus dá as dificuldades, mas também possibilita as soluções. Precisamos confiar e orar sempre. Nos momentos de pensamentos difíceis, orar e orar. Ler uma mensagem,
ler o Evangelho. Obrigada, boa noite a todos e boa semana. Que tenhamos uma semana cheia de boas reflexões.